abençoado. Jesus é o amigo maior que nós podemos contar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, seja aonde quer que nós estivermos. No texto lido, Jesus e seus discípulos entraram numa casa. E como era costume na Palestina, as ruas todas poeirentas, ruas arenosas, eles andavam com suas sandálias carregadas de pó, e até mesmo os pés, porque quando nós andamos só de sandálias, nós sujamos nossos pés também. Inevitavelmente eles vão carregar o pó das ruas, areia e tantas outras sujeiras. E era costume na Palestina, nos dias de Jesus ali na Judéia, quando alguém chegava na casa de uma pessoa, o anfitrião, a primeira coisa que ele fazia era trazer uma bacia d'água e uma toalha. Era, em vez de servir um copo d'água, um cafezinho, como nós fazemos na nossa cultura, a primeira coisa que o anfitrião fazia era isso, trazia a bacia e a toalha. Só que naquele dia, Jesus chegou em uma determinada casa e ali não havia anfitrião para fazer essa parte. Com certeza, ficaram os discípulos olhando um para o outro. Eles estavam imaginando assim: bom, Pedro deve ter pensado, eu não iria lavar os pés dos meus amigos, porque eu sou o melhor aqui de todos esses do grupo, eu sou o maioral, com certeza Jesus vai me escolher para ser o pastor da sua igreja. Não, essa tarefa talvez vai caber a um menorzinho, talvez vai caber a Tiago, talvez vai caber a João, mas para mim não. João, por sua vez, olhando para os outros, pensou: eu sou a pessoa menos indicada para fazer esse serviço, que na verdade era um serviço de um servo, um serviçal. E João, olhando para os outros assim, pensou: eu também não vou fazer esse serviço, porque eu sou o queridinho de Jesus, eu sou o preferido dele, eu sou o discípulo amado, e Jesus jamais pediria para mim me expor a esse serviço. Imagine, eu me debruçar no chão, pegar uma bacia d'água, uma toalha, lavar os pés de Pedro, aqueles pés cascorentos, cheirando a chulé. Você já viu pé de homem cheirar bem? Depois de uma caminhada no sol de mais de 40 graus, num deserto escaldante, usando aqueles sandalhões de couro, é impossível o pé cheirar bem. E geralmente, com certeza, aquela pessoa que iria estar ali agachada, lavando os pés, ia sentir todo aquele cheiro da sudorese quando inala nos pés daqueles homens que estavam ali, talvez um dia de caminhada ou mais, expostos a todas aquelas condições do tempo, do clima da região. E assim, um por um, foram olhando para os outros, imaginando: quem será que vai se submeter a isso? Silenciosamente, sem falar nada, Jesus, ele vai em busca de uma bacia, traz ela carregada com água, ele se agacha, se ajoelha, coloca a toalha sobre as suas pernas aqui e diz: quem é o primeiro? Aí Pedro ficou escandalizado, falou: Senhor, não, de maneira alguma tu não vai lavar os meus pés. Aí ele disse para Pedro: olha Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte alguma comigo. Aí Pedro falou: bom, se é assim, pode lavar meu corpo inteiro, Senhor, que eu quero ter parte contigo, eu quero estar em comunhão contigo. Jesus disse: não, Pedro, quem já foi limpo pela minha palavra não necessita de lavagem, a não ser uma lavagem sobre os seus pés. Jesus queria dizer assim: a palavra de Deus já nos limpou, só que nós diariamente nós andamos por esse mundo, nós estamos expostos
a sujeira desse mundo, nós pisamos na lama desse mundo, nós pisamos na podridão desse mundo. Então diariamente nós temos que estar tendo os nossos pés limpos pela palavra, não todo o nosso corpo, mas os nossos pés limpos pela palavra, porque nós pisamos em todo esse terreno sujo do mundo, figurativamente falando. Nós estamos caminhando nesse mundo, e quando nós caminharmos nesse mundo, nós continuaremos a sujar os nossos pés. Mas a palavra de Deus, ela é como uma água que nos limpa, uma água que nos purifica, uma água que tira a nossa sujeira. Ela já tirou toda a nossa sujeira quando nós viemos desse mundo. Agora nós temos que diariamente estarmos expostos a essa palavra para que ela possa nos limpar. Além dessa lição da humildade, do serviço, a lição da palavra que limpa, Jesus também estava ensinando aos seus discípulos o serviço de uns para com os outros. E o serviço de uns para com os outros é também o nosso serviço para Deus. Há um lema do Exército Nacional Brasileiro que é o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem já serviu o Exército Nacional Brasileiro aqui conhece muito bem essa frase. Quem não vive para servir, não serve para viver. É quando nós nos envolvemos uns com os outros que nós nos desenvolvemos na vida cristã. É por isso que é impossível alguém dizer assim: olha, eu sirvo a Deus somente na minha casa, eu sirvo a Deus através dos cultos online, eu sirvo a Deus através dos cultos na televisão. É impossível, sabe por quê? Evangelho genuíno, cristianismo verdadeiro é feito através de relacionamentos uns para com os outros. Esse envolvimento que nós temos uns para com os outros que constitui o verdadeiro Evangelho de Cristo, o verdadeiro cristianismo. É por isso que assistir cultos na televisão é muito bom, assistir cultos pela internet é muito bom, mas nunca poderá substituir o verdadeiro culto que nós prestamos a Deus em coletividade, em conjunto, porque é assim que nós aprendemos a nos desenvolvermos, a crescermos em Cristo e também aprendemos a amá-lo, porque o apóstolo João disse assim: olha, se nós não amarmos a Deus, aliás, se nós não amarmos o nosso irmão a quem nós vemos, como é que nós poderíamos amar a Deus a quem não vemos? Jesus, ele escolheu uma forma para ser amado, e essa forma que Jesus escolheu para ser amado é através do outro. Ou seja, Jesus estava querendo dizer: olha, se vocês amarem uns aos outros, vocês vão estar me amando também, porque é isso que eu mais quero de vocês, que vocês amem-se uns aos outros. E qual uma prova que nós podemos dar do nosso amor? É a mesma coisa que nós dizemos assim para um marido: marido, você ama a sua esposa? Sim, eu declaro todo dia o meu amor por ela. Todo dia eu digo: eu amo minha esposa, eu te amo minha esposa, eu te amo meu bem. Aí você pergunta assim: e o que você faz para demonstrar esse amor? Eu demonstro muito bem com as minhas palavras, eu digo poemas para ela, eu fiz até uma música para ela, eu canto para ela todo dia o meu amor. Muito bem. Você ajuda a sua esposa quando ela está ali afadigada nas suas tarefas domésticas? Nem me lembro qual foi a última vez. Muito bem. Quando sua esposa está sobrecarregada e ela te pede: benzinho, será que você pode ir no mercado para mim? Faltou um item em todas aquelas compras que você trouxe para casa. Faltou uma caixinha de creme de leite. E você não estava nem pensando, nem estava contando com isso de ir no mercado naquela hora, mas você não vai. Você simplesmente diz: eu te amo, bem, você sabe que eu te amo. Mas uma dura coisa é pedir:
Eu posso declarar o meu amor, seja de que forma for, mas por favor não me peça nada para fazer. Deixe eu aqui sentado no meu sofazinho, deixe eu aqui com meus pés para cima, eu continuo declarando meu amor por você. É a mesma coisa que nós fazemos com Jesus. Nós cantamos para Ele, nós declaramos poemas para Ele, nós dizemos palavras lindas para Jesus, mas o que nós temos feito para Jesus? O que nós temos feito para Jesus? Não apenas falado para Ele, não apenas cantado para Ele, não apenas declamado a Ele. O que nós temos feito para Jesus? Olha, se você fizer alguma coisa pelo seu irmão, se você fizer alguma coisa pelo seu próximo, você com certeza vai estar amando a Jesus, fazendo muita coisa para Ele, amém? Porque Ele escolheu ser amado do próximo, e Ele fica feliz com isso. Então a lição que Ele quis dar aos seus discípulos naquele dia foi essa: é isso, deixe seu orgulho de lado. Olha, vocês viram como eu fiz? Eu sendo Deus, se Ele fosse falar isso, eu sendo Deus, eu não me importei com o fato de eu ser Deus, mas como diz em Filipenses capítulo 2, Jesus sendo Deus, Ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas Ele se despiu da sua glória, Ele se humilhou, Ele se desceu até a morte mais baixa, mais horrenda, mais humilhante que possa existir. Ele se humilhou até a morte de cruz. Mas Deus deu a Ele um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, quer seja no céu, na terra, embaixo da terra, para que todos declarem assim que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele despiu-se. Aqui no texto diz que Ele tirou a sua capa. A vestimenta que ficava por cima da sua roupa era um sinal de que Ele estava se despindo da sua glória. Da mesma forma como Ele se despiu da sua glória, Ele tirou aquela vestimenta de cima da sua roupa, aqui sobretudo, e se abaixou, agachou, como se Ele estivesse descendo até as partes mais humildes da terra, descendo até o chão, descendo até o pó, para que ali Ele pudesse executar o seu serviço aos seus discípulos, que ao mesmo tempo era um serviço para Deus. Deus está te dizendo nesta noite, como é que está o seu serviço para Deus? Talvez as suas palavras para Deus estejam boas, a sua oração para Deus esteja boa, os seus louvores para Deus estão muito bons, maravilhosos, mas como é que está o seu serviço para Deus? O seu serviço para com o outro, o seu serviço para com as pessoas que precisam. Aqui no caso, a água que Jesus usou para lavar os pés dos seus discípulos representa também a palavra de Deus. Uma das formas de nós estarmos trabalhando para o nosso próximo, trabalhando para o outro, é lhes apresentando a água da palavra. Água que pode limpar os seus pés, água que pode lavar todo o seu corpo, água que pode tirar toda a impureza, água que ao mesmo tempo pode dessereitar, água que ao mesmo tempo pode refrigerar. E às vezes nós estamos negligenciando esse serviço. Isso é tarefa para o pastor. O pastor sempre tem uma palavra para alguém. Eu vou mandar para ele, né? Eu vi que eu poderia ir visitar aquela pessoa que está precisando de uma palavra. Essa é a tarefa do pastor, quem sabe do evangelista. Eu tenho aquele outro amigo, ele precisa ser evangelizado, ele está sofrendo muito, mas eu vou encaminhá-lo para o pastor. Eu vou passar o WhatsApp do pastor, vou passar o Face do pastor, o Messenger. O pastor vai dar uma palavra, vai até ele, vai estar fazendo esse serviço. Mas Jesus estava mostrando aqui que todos nós podemos oferecer a água da palavra, a água que refrigera, a água que limpa, a água que purifica, uns para com os outros. Como você tem sido como um mordomo do Senhor? Como que você tem oferecido esta água? A água da vida. A água da vida chegou até você, estagnou aí dentro, parou aí dentro, e não deu mais fruto, ficou represada. Olha, água parada cheira mal. Água parada não gera vida. Água parada, por outro lado, o que gera água parada?
dengue e outras bactérias, mais outros mosquitos, outras coisas nocivas. Água parada não é boa. Vocês sabem qual a diferença entre o Rio Jordão e o Mar Morto, lá nas terras da Galileia? Vocês sabem qual a diferença? Rio Jordão e Mar Morto. O Rio Jordão, como todos os rios, corre em direção ao mar. Não é verdade? Todos os rios correm em direção ao mar. E por ele correr, as suas águas correrem, elas estão sempre se renovando. Quanto mais ele dá, o rio dá da sua água para o mar, mais ele recebe. Ele recebe a água das chuvas, ele vai se enchendo novamente. E o interessante é que forma até cachoeiras. As suas águas jamais ficam paradas e por isso elas têm vida. Lá tem peixes, tem vegetação nas suas margens, tem vegetação também dentro, no fundo do rio. Enfim, as pedras em volta do rio estão sempre limpas porque as águas correm por elas. E ele está sempre distribuindo as suas águas para o mar. As águas do Rio Jordão, elas, como todo o rio, se desembocam, elas vão cair no Mar Morto. O Mar Morto é conhecido como uma das regiões mais profundas da terra. Está bem ali, olha, embaixo, no nível do mar. E interessante que o Mar Morto tem uma característica bem diferente. As suas águas chegam ali e ficam represadas, paradas, ele não segura suas águas, elas formam um lamaceiro, as águas são tão densas que qualquer pessoa pode olhar, flutuar sobre elas e não produzem vidas essas águas. São águas estéreis. A diferença então entre o Mar Morto, o Rio Jordão, é que um distribui as suas águas e o outro as represa, e por isso não tem vida. O Rio Jordão que dá as águas tem vida, o Mar Morto que as represa não tem vida. Então o que nós somos? Rio Jordão, distribuímos a nossa água, damos a nossa água não só àqueles que têm sede de beber, como nós também damos a nossa água para aqueles que precisam de uma lavagem, seja do corpo, seja dos pés, a água que vai purificar, a água que vai limpar, a água que vai dessedentar. Ou então nós estamos somente represando a nossa água para nós mesmos, nos regozijando com essa água da vida que nós recebemos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele falou que faria em nós uma cachoeira, faria em nós o quê? Um rio transbordante que estaria sempre fluindo, pois aquele que beber da água que eu lhe der, nunca jamais terá sede, porque a água que eu lhe der fará dele uma fonte a jorrar, a saltar para a vida eterna. Que maravilha! Recebemos essa água, estamos nós represando ela para nós, ou estamos distribuindo essas águas? Eu quero que você, já estamos chegando no final, eu quero que você pense, medite, reflita consigo mesmo. Qual tem sido a sua atitude com relação à água que o Senhor Jesus te deu, a água que o Senhor Jesus te dá, a água que você tem à sua disposição, a água que é tão preciosa do planeta, e ela é também, como a palavra de Deus, preciosa para a nossa vida e preciosa para a vida dos outros. Jesus, ele não se importou se os seus discípulos iriam traí-lo, se seus discípulos iriam abandoná-lo, se os seus discípulos iriam negá-lo, mas ele os amou até o fim. Até onde você ama alguém? Até o ponto que essa pessoa corresponde contigo, até o ponto que essa pessoa não te decepciona, até o tempo que essa pessoa está disposta para te ajudar? Ou você, como Jesus, ama essa pessoa até o fim, vai até a última das consequências, não liga para o que essa pessoa possa vir a ser, ou o que ela possa te fazer, ou no que ela se transformou, se ela pisou contigo ou não, você não liga, você ama essa pessoa até o fim. A palavra de Deus diz que nós devemos aprender com Jesus. Ele nos ensinou
amando. Sim, Ele amou tanto que na verdade Ele é o próprio amor. Se vocês quiserem saber o que é o amor, Deus é o próprio amor. E seu Filho Jesus é o retrato desse amor para nós. Então nós podemos aprender com Jesus. Diante de uma mulher acusada de adultério, Ele não pegou em mais uma pedra para, junto com aqueles que a acusavam, atirar-lhe mais uma pedra, mas simplesmente Ele, sem fitar os olhos nela para que não a constrangesse mais, Ele simplesmente faz uma pergunta a todos aqueles acusadores: se algum de vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Jesus ali deu uma importante lição, dizendo assim: olha, antes de você olhar o pecado do teu irmão, veja você mesmo, se veja a si próprio no irmão. Ou ele quis dizer: olha, seu irmão é como um espelho para você. Você quer ver você? Olha para o seu irmão, você é igualzinho. Você tem as mesmas, se não tiver as mesmas falhas dele, tem outras falhas semelhantes, ou até pior. Ele quis dizer: olha, todos nós somos gêmeos, e todas as gentes são gente como a gente, e para que nós possamos amar a Deus, temos que amar as suas criaturas, os nossos semelhantes, porque cada um de nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, quando você ama o seu irmão, você está amando a semelhança de Deus que é nele. Você ama o seu irmão, você ama o próximo, porque ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, assim, não há melhor do que o outro. Eu gosto muito daquela frase: a vida é como um jogo de xadrez. No final do jogo de xadrez, todos vão para a mesma caixa. Peão vai para a mesma caixa, rei vai para a mesma caixa, dama vai para a mesma caixa, bispo vai para a mesma caixa, todos vão para a mesma caixa. E no final dessa vida, no final do jogo dessa vida, todos nós vamos para uma caixa de madeira enterrada 7 palmos de terra, não é verdade? Todos nós, independente se fomos ricos, pobres, independente se fomos brancos, negros, pardos, independente da nossa condição social, posição social, todos nós iremos para a mesma caixa. E nessa mesma caixa não tem melhor do que ninguém, amém? Então que nós possamos olhar para o nosso semelhante, amá-lo, como Jesus o fez, e assim nós vamos estar também amando a Jesus. Vamos orar. Peça ao Senhor agora que derrame desse amor transcendental sobre o seu coração, que derrame sobre esse amor que transcende a todas as coisas sobre a tua vida, que você possa ter a vida de Jesus na tua vida, o coração de Jesus no teu coração, possa amar como Ele amou, andar como Ele andou. Nós vamos estar participando nesse momento da ceia do Senhor. E na ceia do Senhor, por que nós partimos o pão? Por que nós bebemos do cálice? É simbolizando que a vida de Jesus, ela está na nossa vida, ela faz parte da nossa vida, ela está no nosso ser, e nós estamos lembrando disso, nós estamos reafirmando isso. Ó Jesus, tua vida está na minha vida, teu ser está no meu ser, nós estamos misturados, tudo junto e misturado. Eu estou completamente misturado contigo, Jesus, e nessa mistura não pode ter ódio no meu coração, não pode ter maldade, malignidade, não pode ter qualquer sentimento pelo meu irmão, outro sentimento que não seja o amor, outro desejo meu que não seja servir, amar, se preciso for até dar minha vida pelo outro. Olha, que amor maior é esse, de dar a sua própria vida pelos seus amigos e até mesmo pelos seus inimigos. Jesus, quando teve a sua carne rasgada da cruz, com esse pão assim, ó,
Ele o fez por amor de nós. Quando Ele teve o seu sangue derramado, Ele o fez por amor a nós. E hoje nós estamos aqui lembrando desse ato maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, o ato de dar a sua vida por nós. Porque eu também vos ensinei, eu vos entreguei aquilo que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, Ele dava graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, até que Jesus volte, até que Jesus venha, nós temos dele esta incumbência que Ele deixou para nós. Olha, quando vocês se reunirdes, vez por outra, quando vocês se reunirem, pegue um pedaço de pão, parta-o em meu nome, pegue um cálice contendo o suco da videira, beba em meu nome, para que vocês se lembrem que o meu corpo foi rasgado na cruz, o meu sangue foi derramado por amor de ti, porque eu te amo e te amo até o fim, vou até a última das consequências com você, para que você tenha vida, tenha a minha vida em você. Eu derramei a minha vida, eu dei a minha vida para que você tenha a minha vida em você. E hoje, porque Jesus fez isso por nós, nós temos vida, nós temos esperança, nós temos perdão, nós temos paz, nós temos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós, porque Ele nos deu com Ele todas as coisas como herança, Então eu convido a todos que vão participar deste ato a ficar em pé conosco, enquanto os elementos da ceia são distribuídos, e nós então estaremos tomando todos juntos, celebrando ao Senhor pela vitória da cruz, celebrando ao Senhor pela sua morte, que nos trouxe paz, que nos trouxe salvação, que nos trouxe o perdão, que nos trouxe a redenção, que nos trouxe essa bendita esperança que nós temos com Ele. A esperança de um dia estarmos na glória, de um dia descansarmos de todas as nossas batalhas aqui nessa terra, de um dia deixarmos todas as nossas aflições de lado, de um dia estarmos para sempre com Ele, no céu de gozo, no céu de luz, onde todas as coisas se passaram e tudo se fará novo.